Fala Galo, tudo bem com vocês? Então tá. Hoje é dia de Fala Galo Flix, seu programa de streaming, para você ver a sexta-feira tranquilamente aí, um bom conteúdo. Espero que a gente possa acrescentar e possa fazer o melhor para poder levar esse entretenimento aí com um pouquinho de notícia, com um pouco de galo dentro das nossas possibilidades. Então, é o seguinte, a pessoa que nós vamos receber aqui hoje é mais ou menos assim: equilibrado, associado, engastado em gente, curtido em galo, aprendeu com o ar da engenharia a ser prudente, sabe da ciência dos materiais, na verdade, o que é a lei de Hooke e o que é resiliência. É uma mola que é distendida, apanha, se deforma e mantém seus valores intactos, voltando ao seu lugar. Tem dores, mas tem muitos sabores e amores. Controla com equidade um sonho de um estádio e a mais difícil arte, a de ser gente lidando com gente. E fazer sorrir, mesmo que nas obras existam dor de dente. Mineiro do bom lidar, sóbrio para falar, certamente toma seus remédios de fé para seguir. Admirado, humano e familiar. Não é um mousse de maracujá. É o homem que, junto com o Cuca, carrega hoje o sonho da liberdade da massa num olhar. Tem a arte da engenharia no conciliar, no estudo milimétrico de onde a peça metálica da vida vai se encaixar, sem dilatar mais, sem se perder. É meio Quintana, sabe descomplicar, sabe usar o simples para que os pássaros bons possam voar. Mas a arte maior da engenharia dele não são os cálculos, mas sim fazer cada gente, na sua maior valência, estar no seu devido lugar. Ele não é um mousse de maracujá. Ele é o muse da massa e a fé não pode falhar. Ô, Bruno, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom falar Galo Flix para você. Boa noite, Betinho. Tudo beleza? Bacana aí, você, como sempre, um poeta mesmo, né? Bacana aí a introdução. Deu para brincar com as palavras, né, Bruno? Mas deu para falar com verdade as coisas, né? Não é jogado ao vento, não. É verdade, é verdade. Bacana demais. Beleza. Vamos lá. Então tá. Eu fiquei sabendo que o Carlinhos não quis fazer nenhuma participação nesse programa de hoje, né? Você pode me dizer alguma coisa disso para a gente? O Carlinhos, pessoal, é um engenheiro também, parceirão do Bruno aí, que está desde todo momento que o Atlético tentou legalizar, né, viabilizar esse processo da construção do estádio, e é um grande parceiro dele, mas que não quis falar, não. O engenheiro não pode ter muito dessas coisas, não, né, Bruno? O negócio é mais. Bate na mesa, né? Carlinhos tá uma decepção, viu, Betinho? É mesmo? A gente, não sei se você sabe, né? A gente é amigo desde a infância, né? De muitos anos de colégio, de faculdade. E então tem uma mistura aí de profissional, de amizade, né? De confiança. E aí, quando você sugeriu, ele me mostrou aqui, sugeriu para poder fazer um depoimento, ele ficou envergonhado, ele falou que não tem coragem de falar bem de mim, não, porque senão os nossos outros amigos vão ficar gozando ele. Então ele falou que não vai fazer, não. Entendi. Brunão, como é que tá? Como é que é para você carregar aí, como foi dito, de forma bem real mesmo, esse sonho de muita gente que está na sua, né, no seu comando, né? Claro, inúmeras pessoas têm que acreditar em você, no que você passa, na sua liderança. Como é que é isso? Liderar um time como hoje acontece com o Cuca, acontece no Atlético hoje, que está prestes a ganhar um Campeonato Brasileiro, que tem grandes chances, né? E você que está perto de ganhar um outro campeonato, que é o Campeonato da Liberdade, ainda que tardia. O Galo é verbo da melodia, Bruno. Fala para mim. O Cuca tá quase lá, né? A gente ainda tem um caminhozinho para percorrer, né? Mas o Cuca tá quase. Mas as coisas vão acontecendo de forma natural, né, Betinho? Assim, desde o início do projeto até onde ele está hoje, o caminho que tem pela frente. E eu te falo assim, que quando eu comecei, a gente vai se dando conta do tamanho da responsabilidade, né, a partir do momento que as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, cada dia mais ela vem aumentando, né, e isso vai acontecendo de forma gradativa, de forma intensa, mas eu acho que a gente vai lidando aí com tranquilidade, fazendo o certo, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tenta fazer o certo,
preparar as coisas, né? Fazer com planejamento, com tranquilidade, as coisas vão acontecendo, né? Então, acho que é assim que foi desde o início o projeto, é assim que a gente vai terminá-lo, se Deus quiser, no tempo certo, dessa mesma maneira, né? Olha só, vou te mostrar aqui uma coisa que vai juntar com outra, mas olha só que interessante. No dia 18 de setembro de 2017, acabou assim, ó. Nós fizemos com mais alguns amigos, uma conservadoramente, como engenheiro, uma boca de urna para verificar como é que ficaria essa votação, né? E o pessoal, inclusive no Atlético, ligou para a gente para saber como é que estava essa boca de urna funcionando, né? É fato, Bruno, isso é verdade. Eu E sei. aí ficou um pouco acima, viu, Bruno? Ficou além do que a gente esperava, porque a gente sabia que ia ficar um pouco além. E aí teve um que não era tão corajoso assim para ficar com a esposa chateada o final de semana todo, que eu liguei para uns 150 conselheiros no final de semana, ficamos amigos e tal. Você não deve ter sido preso por pouco, né, Betinho? Por pouco, Bruno. E aí, a gente estava esperando em torno de 280, 290. E foi 325, mas 280 e 290 ainda conservadoramente. E ainda Perfeito. tinha gente que falava assim, ó, tô com medo. Eu falei assim, não, fique tranquilo, vai sobrar. E aí deu 325 a 12. E aí eu tô te mostrando isso, porque você vai viver alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Lá, em 30 de maio de 1929, o Galo inaugurou seu primeiro estádio. E a linguagem dos jornais era muito ainda voltada para a Europa. E aí existia olha só para você ver os jornais da época. Ah, claro, gente, o pessoal que está nos vendo, saiba que a resolução não vai ficar ótima, não, mas é interessante a parte da história, o contexto histórico. Olha só. Aí tem aí o Atlético, importante para o atleticano que não sabe disso também, que o Atlético, lá no início, tinha H no seu nome, então fique tranquilo com isso é legal de saber. A grafia dos jornais era muito voltada ao inglês. E aí estava falando que os jogadores do América iam assistir o jogo, o comércio pararia para assistir ao jogo, o Atlético, aos cronistas, mandava um recado, tipo o Bruno Musi da época, falava assim, ó, vai ter uma vaga para cada órgão de imprensa, porque estava que era o negócio do momento, né? Era a novidade do momento. Além disso, o Atlético inaugurar, e tá vendo? O dia da data da inauguração, esses eram os jornais da época, que eu fiz várias pesquisas sobre isso. Falava, Galo inaugura hoje o estádio Antônio Carlos, vai receber o Corinthians. E nesses relatos, Bruno, um dos pedidos da diretoria, o Atlético aos seus torcedores, para que o Atlético tratasse bem os seus visitantes, que seria uma grande agremiação que viria. E nos jornais ainda falavam que o Atlético provavelmente perderia. Os jornais achavam que o Corinthians era muito forte, campeão paulista, e o Atlético inaugurou vencendo esse duelo. E aí, Bruno, será que vai ter jornal ainda para estar lá com seu nome lá? Olha lá para você ver, tá vendo? Ó, aí vai colocar aquela música, olha ele aí, ó. Olha ele aí. Vai ser você, Bruno, que vai cortar fitinha. Na verdade, a forma de comunicação mudou, né, Betinho? Mas o Sim. conteúdo deve permanecer, né? Então, tudo mudou muito, mas espero que a gente possa também fazer um comunicado desse nos próximos meses aí, né, da inauguração do clube, do estádio. Então, acho que vai ser bacana. É bem legal isso. E para quem não sabe da história, né, o estádio Antônio Carlos foi ali inaugurado com muito aporte do Antônio Carlos, que era o governador, chamado na época de presidente do estado de Minas Gerais, e Cristiano Machado era o prefeito de Belo Horizonte. Então, todas essas ruas importantes de Belo Horizonte, elas têm muita ligação com o Atlético. Com Inclusive, passado, né? o Aníbal Machado, que era irmão do Cristiano Machado, foi o cara que fez o primeiro gol da história do Atlético. Então, o Atlético é um pouco da história de Belo Horizonte. E aí, Bruno, uma outra imagem que eu queria te mostrar é a imagem do que essa imagem não muda a loucura do atleticano, Bruno. Olha só, um ano depois, para receber o Jules Rimet, que era o presidente da FIFA na época, o Atlético estava inaugurando o seu refletor e tinha em Belo Horizonte o primeiro jogo, meados de agosto, primeiro jogo com iluminação noturna. Olha só a torcida do Galo no refletor.
Que isso, que legal. Na arena vai ser mais moderno, né, Bruno? Mas olha para você ver que bacana, né? A inauguração teve um momento, então, de ligar os refletores, né? Sim, E aí a um gente ano vai depois. fazer. Exatamente. Nós vamos fazer o nosso calendário de inauguração e a gente provavelmente teremos um evento de ligar os refletores da arena, né? Então você vê que acaba se repetindo, né? O que eu te falei, as formas são diferentes, mas o conteúdo acaba sendo o mesmo. Mas legal, muito bacana. Ô, Bruno, essa parte da iluminação é uma parte que todo mundo quer saber. A iluminação do estádio, a iluminação externa. Como é que está esse processo? Porque até conversei com os meninos, o pessoal da Farcas Vogue também fala, ó, internamente a gente é muito normal, refletor e tudo, iluminação normal. Agora, o charme mesmo vem da parte externa e é uma parte que o Bruno está conduzindo muito bem aí com quem vai executar. Como é que está esse processo? Porque você sabe que luz aconchega, afasta, tem tudo isso, né? Na verdade é o seguinte, né? É até um pouquinho diferente do que a turma acabou te falando, o pessoal o Klaus, o Bernardo, porque a gente está tentando fazer algum tipo de inovação interna também, sabe? Com toda essa parte de tecnologia que a gente já falou bastante, né, de plano de tecnologia da arena e tudo, e uma das coisas que que eu estou batalhando aqui para tentar viabilizar é a parte de iluminação de campo, mesmo, porque não sei se você sabe, assim, quando a obra foi orçada, né, foi concebida lá naquela aprovação do forma do contrato com a Racional, tinha-se um escopo definido, né, e o escopo nosso de iluminação era o que estava no nosso orçamento, é uma iluminação halógena, normal, tradicional, conforme todas as outras existentes. Acho que tem pouquíssimos estádios em LED hoje no Brasil, né. Eu acho que, assim, o Palmeiras o Allianz está querendo mudar, eu acho que o São Paulo está mudando, o Seis Pontes, tem alguns ali já avaliando. E aí eu falei, pô, nós vamos entregar um estádio em 2023, né? Como é que nós vamos entregar um estádio com iluminação halógena, em termos de consumo, em termos de eficiência, né? Então a gente está já orçando, né, para transformar isso para LED, na questão de consumo e na questão também de qualidade de iluminação, né? Aí entra na parte técnica de mapeamento do campo, quantos lumens a gente precisa ter na vertical, quantos lumens a gente precisa ter na horizontal para que a gente tenha qualidade suficiente de transmissão, né, principalmente. Mas a gente está indo um pouquinho além. Eu estou tentando viabilizar isso aí, não sei se você sabia, uma iluminação que a gente chama de iluminação interativa. Então é uma iluminação meio que ela acompanha ali um ritmo de música, a gente pode fazer artes ali com a iluminação e a gente está avaliando com várias empresas e é uma coisa que eu estou para definir em breve ali se a gente vai conseguir viabilizar isso e colocar. Então a ideia é que a própria iluminação da arena seja um show à parte. A gente chama de show de luzes. Imagina, não sei se você já chegou a ver no Juventus, no estádio do Juventus, quando os jogadores entram em campo, a luz acende, apaga, dança para um lado, dança para o outro. É uma coisa que a gente está tentando, não tem fechado, é um Uma orçamento empresa ainda. nacional ou tem alguém de fora? Não, a maioria são empresas multinacionais, vamos dizer assim, né? São empresas de fora que têm presença no Brasil, tipo Philips, tem outras aqui também, mas tem uma grande empresa chinesa também que atua na Europa, em diversos estádios da China, mas também em estádios da Europa, como o Manchester United, como o Bayer Leverkusen. Então eles fornecem para essa turma e a gente está tentando equalizar ali quais seriam as melhores propostas e tentar viabilizar isso, né? Como que a gente bancaria essa iluminação? Não sei se a gente vai conseguir, mas é uma coisa que eu estou bem empenhado aqui e tomara que dê certo. Mas é muito legal. Ela por si só é um show à parte, assim. Mas aí o que eu queria ver um pouquinho da engenharia contigo, para quem está acompanhando a gente, é que há em alguns momentos, né, para ficar de forma vulgar todo mundo que está acompanhando, algumas coisas que a gente não faz. Por exemplo, a gente não põe granito na garagem, porque não agrega valor. No caso, a luz agrega muito valor. Como é que você está fazendo essa engenharia de colocar exatamente o que agrega valor no seu lugar e o que não agrega, toca o barco, vamos de simples, né? A gente vai avaliando todos os detalhes, né, Betinho? Assim, é muito na questão de Que é caro, né, viabilidade. Bruno? Teoricamente é caro uma iluminação, né? É a parte. Cinco, Né?
5 vezes mais caro uma iluminação daquilo que estava orçado, entendeu? Então a gente tem diversas maneiras, né, fazer um tipo de permuta, jogar parte dessa iluminação para alguma empresa que ela nos forneça e nos financie no prazo, sem com que a gente comprometa o fluxo de obra. É um pouco de uma ginástica Permutas. ali de uma ginástica para poder equacionar isso financeiramente, mas alguns pontos, eu acho que, assim, iluminação para mim é um dos pontos mais importantes, né, é a cara do estádio. Você imagina você ter um estádio ali que você entra, que a luz acenda, apaga, foque no jogador, ela se intensifica, ela balance. Então, eu acho que isso agrega muito, né, por Sim. si só é uma atração, e eu acho que o que a gente quer fazer com que a Arena MRV seja uma atração diferente, né, para a torcida do Galo. Então eu acho que é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, quando eu falei da questão da engenharia, às vezes em algum momento você fala assim, ó, o cronograma da engenharia, a perspectiva, por exemplo, é que você pegue a fundação e gaste lá, no geral, tá? Em linhas gerais, entre 4% e 8%. Por exemplo, na fundação da arena, isso vocês conseguiram uma gordurinha, porque essas gordurinhas que vão fazer você poder gastar um pouquinho a mais lá no acabamento, né? Lá no detalhe. Tá dando para fazer isso ou não tá? Não, Por não, causa... Não, tá dando. não tá dando para fazer isso não. É porque não tá dando porque, todos os custos, foram extremamente pressionados, né, recentemente pelos incrementos de matéria-prima, né. Então, essas gordurinhas a gente está com um projeto bem equacionado, né, mas a gente não tem gordurinha nenhuma não. Tudo aquilo que eu tô tentando trazer de coisas novas, de tecnologia ou de melhorias, como é o caso da iluminação, é pensando em algum tipo de ginástica, né, que é poder pagar isso na operação, sem que comprometa a operação também. A gente é muito cauteloso, né, para que a gente não tenha que não pese na operação, e também por alguns ativos ali que a gente não estava prevendo, para os investimentos da obra, né. Então, vamos fazer o seguinte, não, é uma permuta, né, então eu vou fazer uma inserção de publicidade da sua empresa nos placares eletrônicos, que você também pode financiar isso no prazo. Então é esse tipo de criatividade, financeira, para que a gente possa conseguir viabilizar esse tipo de coisa. Entendi. Bruno, olha só, um dos grandes problemas que a Arena teve em função da área de preservação permanente, no licenciamento, vários problemas, várias questões ambientais que foram tratadas, né? E que demandou de muito equilíbrio, muito tato para poder relacionar com as pessoas, com os órgãos, para poder fazer as coisas. O Bruno, nessas horas até o português, a palavra bem falada, né? Não tem nada de relacionado a nenhuma chicana, não, mas é necessário ter um bom relacionamento para que as coisas fluam, né, Bruno? Essa arte, às vezes, é uma formação que muitos engenheiros não têm, mas de perceber que, ó, eu preciso de comunicar bem para que seja entendido o que eu estou passando. E um dos detalhes disso que eu quero fazer você relembrar é um pouquinho desse projeto aqui, ó, que fala um pouquinho desse córrego do Tejuco, que ali tinha um deságue ali, é um projeto lá da prefeitura, quando eu fiz pesquisa lá na prefeitura. Não foi a arena, nem as fontes da Arena MRV que me forneceram, isso foi lá na prefeitura. Eu vasculhei as milhares de páginas lá, e Perfeito, aí você vê que vinha aí, que corta, né? Que é o que aconteceu, vocês fizeram um trabalho em cima disso, e perfeito. tinha e uma prerrogativa que foi usada é que esse córrego já existia, né? Já existia uma canalização desse córrego que foi um argumento utilizado para poder legalizar e propiciar isso. Qual foi né, finalizada essa parte, Bruno? Essa parte lá dessa canalização finalizou, fechou? Foi um gargalo grande da obra? Tem mais algum? O que você relembra de todo esse aprendizado desse Lá processo? atrás, né, Betinho, lá atrás, quando tinha a questão da canalização, a gente precisava ter essa outorga, né, de canalização, né. E aí Sim, era um processo que a gente precisava passar, que tinha um rito, né, para poder seguir, que era, passar pelo IGAM, né, passar pelo comitê das bacias, né, e depois aprovar isso, né.
E aí, você lembra disso, acho que foi início de 2019, acho que você chegou a participar de alguns desses processos. O primeiro dele foi lá no próprio sede lá do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, né, no qual a CBH. gente, na CBH, no qual a gente precisou nós mesmos aqui, né, entender o que era necessário fazer. Então eu lembro que quando a gente estava lá na MRV, estava eu e o Carlinhos nessa época só, então a gente pegou o projeto do Varela, que é esse projeto que você fez aí, tem um VB ali à direita no carimbo, que era do Varela, e aí a gente começou a entender como é que a gente, quais eram os pontos principais ali, a gente precisava entender o regime de chuva que acontecia, a gente precisava entender como é que você calculava, né, as vazões no terreno natural, depois como é que você calculava as vazões com aquele regime de chuva, né, as intensidades, e como é que você calculava essas vazões depois da arena pronta, que aí você tinha uma diferença, né, de terreno, porque enquanto a obra está crua, enquanto o terreno é natural, você tem os coeficientes de escoamento completamente diferentes dos coeficientes de escoamento quando você tem a obra impermeabilizada. Então, isso tudo fazia diferença. Então, a gente passou por o nosso entendimento, e aí a gente mesmo, nós mesmos, eu e o Carlinhos, e aí já, o Diego também, nós fizemos uma apresentação no qual a gente foi passo a passo construindo qual que era o regime de chuva, como é que a gente utilizava, como é que eram os coeficientes aplicados, e sempre a gente utilizando os coeficientes mais conservadores possíveis para não ter nenhum tipo de questionamento. E aí a gente montou, e aí a gente comprovou ali a principal preocupação deles, né, no comitê era o seguinte: pô, tem uma canalização, e aí você vai impermeabilizar aquela área, toda a área de escoamento vai aumentar significativamente, né, a velocidade do escoamento que você está impermeabilizando, e essa água vai direto para as redes existentes, as redes públicas existentes, e podendo proporcionar enchente, alagamento, o que fosse. E aí a gente fez todos os cálculos para o comitê, dimensionamos ali de forma super conservadora todos os nossos dispositivos, vamos dizer assim, né, que eram caixa de detenção e o próprio diâmetro da tubulação de coleta de água pluvial. Então a gente fez com muita tranquilidade, a gente foi passando ponto a ponto. A gente passou uma vez nos técnicos, depois eles vieram fazer a visita, depois a gente voltou lá, e aí a gente teve a aprovação técnica por unanimidade. E aí você chegou a participar naquela reunião que teve ali perto da floresta, que foi do Foram comitê várias, exatamente, foram duas. a final, vamos dizer assim, e tinha acontecido, não sei se você vai lembrar disso, mas tinha acontecido 2 ou 3 dias depois da tragédia de Brumadinho. Sim, foi um clima péssimo, né? Foi um clima terrível lá na reunião, né? E o nosso projeto foi aprovado por unanimidade, que foi a forma como a gente foi construindo. Então, assim, eu tinha muito. Agora eu já te confesso que eu já nem lembro mais de todos os detalhes, mas eu tinha muita propriedade para falar dos cálculos, né? E aí eu lembro até que numa dessas audiências teve uma menina que levantou e falou que a gente estava tratando isso com irresponsabilidade, né? E eu acabei falando, não tem responsabilidade aqui não, muito pelo contrário, aqui tem muita seriedade, é isso que tem que ser feito, aqui estão os dimensionamentos, vocês podem discutir, e aí a gente explicou todos os pontos, eu acho que isso trouxe essa credibilidade. Então, voltando no início da sua pergunta, como é que a gente vai construindo esse relacionamento, eu acho que é isso, tratando as coisas como devem ser feitas, técnicas, que se não houver solução técnica, eu tinha certeza que não ia ser aprovado, né? Então, foi aprovado com unanimidade e a gente teve a capacidade de explicar isso de forma didática para que todos pudessem entender, porque nem todos são técnicos e ali conseguiriam entender da forma como deveria ser. Ô, Bruno, olha só, a gente viu vários, né? Eu tenho a linha do tempo, depois eu te mando ela todinha do sofrimento. A linha do tempo tá Tá toda aí. bem explicado. Tá bem explicado, data a data, ponto por ponto. Mas tem um negócio que foi legal, mesclando um pouco com isso, com esses sentimentos aí. No dia 16, até por sorte nossa, uma sorte, a gente estava na rádio, o Rubens falou: Ó, você tá sabendo? Não, vai começar lá segunda-feira. Eu vi Você a viu, entrevista, eu vi o programa de sexta passada. foi bom, não foi? Foi Foi legal, não foi? bacana. Mas você participou de uma parte legal, cara. Olha só, no dia 20, segunda-feira, primeira movimentação de terra e o Bruno fazendo pose aí, ó.
Que bonito. Esse aí Acaba não com sou essa eu não, filmagem viu? aí. Acaba com essa filmagem aí. Mas foi massa. E aí, nesse ambiente todo, Ali tinha cara, duas pessoas que já saíram daqui, infelizmente, mas eram duas pessoas bacanas. Era a Leilane, você conheceu sim, ela, e ali era o boníssima. Ari, que estava no início do projeto ali, era o engenheiro da Racional que acompanhava, mas os dois já não estão mais aqui. E nesse mesmo dia, um exemplo da massa do Galo que participa de tudo. Um abraço até para o Fael Lima, que tem um podcast com esse nome. Eu já fiz um texto falando um pouquinho desse nome, que para muita gente é pejorativo, eu acho muito legal. A cachorrada aí, ó. Ali era exatamente onde era o nosso container, e esses cachorros aqui, a gente estava desde o início com eles e a gente comprava as rações aqui para deixar para o cachorro. Eu comprei diversas vezes a ração para trazer para eles aqui. Eu estou até com uma aqui, ó. Chegou aqui agora, inclusive nesse É. momento, por coincidência. E é dessas aí, ó, desses caramelos aí, desses que estão lutando com a gente. Bruno, olha só. E a transformação? Olha essa foto aqui. Impressionante, né? É absurdo isso, né? É. Cada dia em obra parece que é um dia diferente, né? É uma história que se conta diferente. Para quem está dentro do ônibus, quem está com vocês, talvez não percebam, mas se você passa 2 dias sem olhar para a obra, você vê que ela é outro lugar. É. E acho que isso que renova a gente, né? O início, as mudanças foram muito grandes, né? Esse ponto onde você mostrou a imagem ali que tinha a brita, onde era o nosso canteiro, né? E hoje ali ele não tem mais nada, né? Ali é onde é a contenção 7 ali, e onde essa turma toda está em pé ali, está tudo escavado, né? É, Então, isso mudou muito e a obra vem mudando muito, né? Vem tomando a forma cada dia mais, né? Vem evoluindo bastante. Daqui a pouco, na hora que a gente fechar, né, com a cobertura, que a gente já começou a instalação da cobertura, né? Ainda de forma bem tímida, mas já começamos. É, aí talvez sei lá, fevereiro, março do ano que vem, a gente comece a não aparecer tanto, né? Porque a gente acaba trabalhando mais nas instalações ali por dentro de todos os pavimentos da arena, né? Mas até lá ainda tem muita evolução pela frente. deixa eu te falar, e agora? Qual que é o gargalo da obra mesmo, internamente? Eu não estou ainda entrando para a parte externa, não, mas internamente, o que é o mais caro, o que demora a chegar, o fornecedor que é mais assim, poxa, eu não posso perder aqui, para quem trabalha com essa parte, é o QC, é o famoso QC, o quadro de concorrência, aquele que você não pode passar do tempo, que senão não chega o material na obra. Como é que é? Não, tudo daqui para frente agora é crítico. Tem que estar no tempo certo, né? Nós estamos com um prazo determinado. Outubro Tudo tem, mesmo? Outubro mesmo? outubro a gente finaliza. E aí a gente tem os 3 meses de outubro, novembro, dezembro ali de comissionamento que a gente chama, e a expectativa é essa, né? Então, assim, todo mês, né, a gente avalia isso, né? Porque a gente não pode correr mais nada, né? Você não pode ter nenhum tipo de escorregada. Mas isso veio desde o início, né? Porque o prazo de obra sempre foi desafiador, né? 30 meses, né, para uma obra desse tamanho. E aí eu sempre vinha falando, né, lá de trás, quando a gente começou a obra lá em 20 de abril de 2020, né? Estamos no cronograma, passou 6 meses, não, estamos no cronograma, 7 meses, estamos no cronograma, 8 meses, estamos no cronograma. E é sempre com um olhar para mês que hoje nós estamos, mês que vem a gente pretende estar, mas tem muita coisa que pode ir acontecendo. Mas é isso, assim, tudo é super crítico, qualquer coisa que fugir um pouquinho do planejado agora pode ocasionar atraso. Por outro lado, a gente sempre, como aconteceu com a terraplenagem, não sei se vocês lembram, né? A terraplenagem ficou aquelas duas pontas para trás, e aquilo ali era caminho crítico nosso. E aí a gente traçou uma estratégia de soltar os prédios em outras frentes para a gente não perder tempo e acabamos recuperando isso. Então, assim, a gente acabou mudando o planejamento. Então, existe essa possibilidade sempre. Às vezes ela dá certo, às vezes ela não dá certo. Por enquanto está dando tudo certo. Vamos ver como é que vai evoluir nos próximos meses. Então, olhando hoje, ainda estamos Trabalhando. organizados para a gente poder concluir isso no prazo. Mas e aí, Bruno? Então, antes da gente voltar para essa parte, vamos ver um pouquinho da terraplenagem.
imagens da Arena MRV, cedidas lá no início. Vamos ver um pedacinho desse trecho. Vamos lá. Não, Bruno, parece que foi ontem, né? E não tinha nada aí, a estrutura tá aí, cara. É muito louco esse trem, só. Tinha momento que eu falava assim, nós não vamos dar conta de finalizar essa terraplenagem, falta coisa demais, não é possível. E não dava certo uma coisa, não dava certo outra. E o que não deu certo, né? Você fala dessa, o que é equipe de foi mão muito... de obra, empresas que às vezes tem que sair por causa de um contrato? É uma combinação, né, Betinho? Assim, a parte do Talveg ali foi muito difícil, né? Mas fechou, né? Essa parte? Fechamos, não, fechou, tá pronto, não tem, a gente não tem mais nenhum tipo de problema em relação a isso, mas lá atrás, assim, a gente, pra você ter uma ideia, a gente, acho que em julho, entrou uma outra empresa para poder trabalhar especificamente no Talveg, porque ele era muito complexo, assim, você tinha que escavar e substituir o solo, e essa escavação e essa substituição do solo não era simples, e aí tinha que desviar o córrego, né? Tinha que bombear a água, e a bomba estragava. Nós tivemos uma escavadeira que ficou presa e não conseguia tirar a escavadeira, e demoramos umas 2 semanas para conseguir tirar. Então, assim, as coisas foram acontecendo. O volume ali de terra foi maior do que o esperado, então, o volume de escavação. Então, a obra é isso, né? E aí a gente tem que ir contornando e pensando em outros planejamentos, fazendo de forma bem planejada, né? Cuidadosa. Mas é isso, todo dia é uma luta realmente, né? E a montagem de estrutura agora é um caminho muito importante que a gente consiga seguir no planejamento, né? É super complexo ali essa montagem de estrutura, por mais que a gente fala, né, de obra off-site, né, que você produza fora e traz para dentro, mas a sequência de montagem é extremamente complicada, porque são várias empresas trabalhando ao mesmo tempo, são vários tipos de peça, exatamente. Então, assim, eu sempre falava lá no momento da terraplenagem que aquilo ali funcionava como uma orquestra, né? Você precisava de ter a escavadeira, escavando, depositando no trator, no caminhão, depois você vinha basculando esse material em outro ponto, fazendo o espalhamento, depois vinha o rolo, depois vinha o controle de umidade, depois batia o rolo de novo. Agora eu te falo que é até maior, porque você tem que produzir a peça metálica, a peça pré-moldada, cada uma da sua dimensão. Essas peças têm que estar aqui na obra na data certa, os equipamentos têm que estar disponíveis, né, as gruas, os guindastes, a equipe de montagem. Depois de posicionado, você tem que vir com uma outra empresa para começar a solidarização dessas peças, depois você vem com a armação para poder fazer capeamento, para depois voltar com a estrutura metálica. Então, assim, é uma sequência, é uma orquestra que precisa funcionar. E, obviamente, que você tem momentos que as coisas desencaixam, né? Um equipamento quebrou, ou uma carreta não chegou no momento certo, a fábrica não liberou antes, então tem uma complexidade tremenda. Então, assim, é isso que a gente precisa e está andando, né? Nós estamos hoje com, se eu não me engano aqui, depois eu posso até te passar os números mais adequados, mas nós estamos com 80% de toda a arena já fabricada, 82% de toda a arena já fabricada de peças, 60 e poucos por cento de toda a esplanada fabricada e em processo de montagem. Então, É bem interessante, viu, Bruno? Olha só, e esse pôr do sol aí, Bruno? Esse ocaso aí, parece que você lembra do Rei Leão e falando assim, ô Simba, você só pode ir até onde o sol toca, né, não? Bonito, né? É muito bonito, a obra é muito bonita. E aí você está falando um pouco das peças aí, tá vendo como é que elas estão bem organizadas, dispostas aí, porque tem que ter uma sintonia plena, né? Quase plena, né, para poder funcionar. Exato, e aí as peças chegam, principalmente as metálicas, né? E aí você tem que fazer uma pré-montagem no solo, né?
e para que ela possa ser posicionada. Então, é assim o tempo inteiro. Nessa próxima semana agora, a gente está fazendo uma pré-montagem da parte mais extensa da cobertura. Aqui, ó, o Carlinhos acabou de passar aqui, está escutando aqui, ó, nós já estamos com 90% da arena produzida, essa semana evoluiu 90% e 75% da esplanada, então esses são números... Isso da estrutura. Da estrutura. A estrutura está com 90% dela produzida, né? Produzida, a estrutura da arena, não, gente? Produzida. Então, assim, isso minimiza muito o risco, né? Porque a produção é complexa, o tamanho das vigas aqui, na hora que você chega aqui, para você poder ver o tamanho das vigas e a complexidade das vigas, principalmente as vigas de arquibancada, que são aquelas vigas que a gente chama de viga jacaré. Sim. São bem complexas, com armações bem pesadas, de processo fabril difícil, sabe? De forma e concretagem, bem complicado. E a gente é chato no acabamento, sabe? A gente fiscaliza bastante. Mas eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque você sabe muito bem, quando você há uma diferença de materiais, você está tendo um casamento aí da estrutura metálica com a estrutura pré-moldada de concreto, há uma necessidade desse encontro ser um encontro legal, né? Muita gente até manda de vez em quando mensagens, que está vendo às vezes um macaqueamento, uma situação acontecendo na estrutura. Quer falar um pouquinho sobre essas questões? As ligações entre estruturas de mesmo material, vamos falar assim, né? A metálica com a metálica é muito tranquilo, assim. A metálica, ela é precisa, né? Na hora que você entra já na parte pré-moldado, que é um pouco mais artesanal, já complica um pouco mais. Então, assim, o encaixe exatamente não é aquele não é preciso igual um encaixe metálico. Então isso tem que tomar muito cuidado e a gente faz isso com muita cautela, né? Nós temos toda a equipe da empresa que monta, né? A parte de qualidade da Racional. Nós temos a nossa equipe, né? Da Arena, né? Que é feita pela Reta Engenharia, que também fiscaliza. Temos 2 pessoas especialistas em montagem de estrutura que ficam em campo o tempo inteiro. Fiscalizando e cobrando a Racional, olha, esse acabamento não ficou bom, esse encaixe não ficou certo, a viga não está nivelada, essa ferragem está amassada, ela precisava estar no lugar certo, uma ferragem quebrou, a gente precisa fazer de novo a inserção de ferragem, então é um processo que a gente fica bem em cima. E aí os acabamentos também a gente precisa estar sempre muito atento, é uma estrutura muito robusta, muito grande, né? Então, tem que tomar todos os cuidados possíveis aí. Bruno, vamos ver um pouquinho do que é a concepção da arquitetura sobre esse projeto aí, a gente fala um pouquinho. O nosso estádio ele é mais alto do que o Mineirão, coisa de 5 a 10 metros. E você pega o Mineirão, já é um estádio alto, né? Um estádio grande. O nosso estádio ele é mais próximo e mais alto. Outro ponto interessante da Arena MRV é que desde quando nasceu o projeto, ele veio com a premissa da ideia do caldeirão. Eu acho que o torcedor atleticano pegou muito aquela referência do que é o Independência, né? A proximidade do torcedor do campo de jogo. Então, isso foi uma premissa de projeto, isso foi uma solicitação. A gente correu lá no regulamento da FIFA, no caderno de instruções da FIFA, e a gente viu que nas laterais a menor dimensão possível de ser utilizada seria 8,5, e é o que a Arena MRV tem. E nos fundos essa distância chega a 10 metros, e é o que a Arena MRV tem. Então hoje a gente trabalhou com aquilo que a gente tem de norma de orientação técnica, as menores dimensões possíveis. Então o torcedor atleticano pode ter certeza. A Arena MRV ela traz ao torcedor uma experiência única, que a gente leva mesmo o torcedor para dentro de campo. Aquele momento que a torcida grita, né, que o coração bate forte no peito, eu acho que certamente a Arena vai trazer isso e muito mais para a gente.
A partir do sonho de grandes atleticanos e o trabalho de arquitetos, começou a nascer a Arena MRV. Esse é o promissor futuro do Galo, construído com muito amor, dedicação e trabalho. Bruno, é isso, né? Quando você vai vendo isso tomar forma, vai ficando bom, né? Queria te perguntar o seguinte, uma pergunta que muita gente faz, a questão de... Eu vejo que vocês são muito cuidadosos com a questão do segurança dentro do ambiente de obra, né? A questão de acidentes está sendo bem controlada, tem tido poucas ocorrências nesse ponto de vista, Bruno? Tem, a gente é super... obra é um ambiente bastante agressivo, né? A gente tem muito içamento de carga, né? Tem muito material na obra, muita gente trabalhando, muitos equipamentos, então a gente toma bastante cuidado. Então, nossos índices são excelentes, muito acima da média, e espero que continue assim, né? A gente tem aí todos os empreiteiros, né, que são subcontratados da Racional por exigência, eles possuem seus técnicos de segurança, a Racional possui os dela e a gente ainda possui o nosso também. Então, a gente faz semanalmente as blitz de segurança, as campanhas, e a gente está sendo bem cuidadoso. Então, temos que... Isso a gente não pode arrefecer, né? A gente precisa manter essa intensidade aqui nas fiscalizações, e assim, a turma fiscaliza mesmo, sabe? Pega tudo, o caminho seguro não está legal, os cercamentos precisam ser melhorados, então, isso é o dia a dia, que todos os dias eu recebo os relatórios, todos os dias a gente tem as discussões, a gente tem as reuniões gerenciais semanalmente com a Racional, tem uma pauta específica de segurança, no qual esses relatórios semanais são condensados e trazidos para a reunião, para que toda a gerência nossa, mais a da Racional, veja se o que foi apontado foi corrigido. Não é que na reunião a gente vai ver se vai fazer alguma coisa, não. É ver se foi e se não fez, por que não fez. Entendi. A obra, nessa concepção de projeto, uma vez conversando com alguns dos arquitetos, eu mandar um abraço para o Klaus e para o Bernardo também. O Klaus e o Bernardo são dois parceiraços nossos ali, os dois, né? Então, mais a equipe, obviamente, mas assim, meu dia a dia acaba sendo muito mais com eles, e eles respondem a tudo que a gente precisa. E eles falaram, Bruno, sobre essa questão que em uma necessidade urgente ali, que você consegue trafegar em todos os anéis com um carro, se necessário, ali, para poder resolver um problema, atender uma necessidade urgente de distribuir desde um refrigerante que num restaurante que está faltando, a socorrer alguém se precisar. A questão de evacuação também foi muito bem pensada na questão da arena. Ou eu estou equivocado, falei alguma coisa aqui que... Não, certíssimo. Todos os pavimentos são acessíveis, né, Betinho? Assim, eu falo não só de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, mas assim, todos você pode efetivamente chegar com um carro, no terceiro, no quinto, no sexto pavimento, no sétimo também. Então, você pode. Mas assim, o principal, o que foi dado muita atenção na arena? A questão de evacuação e questão de acesso para conforto. Então, assim, todos os pavimentos são acessíveis por rampa. E uma rampa larga, uma rampa confortável. Ela tem uma inclinação, né? Por norma, a gente precisava de uma inclinação para ser acessível de 8,33, né? Nossa rampa tem 5,33, ela é menos inclinada, ela tem patamares. Então, quando você vier aqui, a gente já consegue caminhar nessas rampas, sabe? De um pavimento para o outro e ver como é que isso é bem confortável. E isso proporciona muito a evacuação rápida, né? Em caso de um sinistro, que espero nunca aconteça, você consegue evacuar isso, a torcida, em até 8 minutos para a área de relativa segurança. Eu vi esse vídeo, é bem tem legal. a simulação, é bem bacana, né? Legal. O Daniel, ele é projetista e ele viveu isso porque ele teve um acidente, mas ele é atleticano, e ele fez uma pergunta para o Bruno, ele até acelerou o vídeo, não precisava tanto, Daniel. Mas ele é um cara, gente boníssima, Daniel Pimenta, eu quero até que você depois conheça, é um cara que vive isso, porque ele projeta esses espaços, inclusive com um pouco da experiência que ele tem. Vamos ouvir o Daniel. Galera, fala, beleza? Pessoal, eu frequento o Mineirão desde 96. Para mim era um estádio perfeito e não apresentava problemas.
Mas em 2006, quando eu vi esse acidentar, começou a apresentar vários problemas. Então vamos ver quais são as soluções que a Arena tem pra gente com relação a isso aí. Primeiro, na chegada do estacionamento, a gente pega o elevador de acesso à esplanada. E na ida, beleza. Na volta, costuma muitas vezes o elevador ter apresentado defeito. E com isso aí não tem outro elevador disponível no mesmo setor, certo? Então a gente é obrigado a tentar passar por outro setor. E tem uma burocracia danada e muitas vezes demora horas para conseguir sair. Já aconteceu de eu ter que ficar cerca de 2 horas para sair do Mineirão, para chegar até meu carro, entendeu? Outra questão. Na arena nós sabemos que vai ter arquibancada inferior e arquibancada superior, certo? Na superior nós vamos ficar na parte inferior, que aí não entra ninguém na frente, e na inferior nós vamos ficar na parte superior. E o que acontece? Normalmente a pessoa do primeiro degrau da arquibancada ali costuma ficar em pé. A torcida do Galo a gente conhece e não fica sentado. E que é bom isso. A pessoa fica em pé, vai tampar minha visão? Segunda questão, que não só fica em pé, ainda sobe em cima da cadeira. Com isso, ele vai tampar minha visão? Qual a solução para isso aí, certo? Outra questão muito importante é com relação, normalmente, pessoas que vão em família ou em grupos no Mineirão, certo? Então lá no Mineirão tem poucos acessos, poucos locais para cadeirante. Então muitas vezes o ingresso é vendido muito rápido e a gente não tem acesso aos outros locais, certo? Então eu sou obrigado a ir separado da família, às vezes eu vou com minha família, fica eu e meu filho no local, minha esposa e minha filha em outro, ou eu e minha filha, entendeu? Ou seja, o que é um passeio de família deixa de ser. Quais soluções que a Arena tem pra gente aí? Valeu! Daniel é gente boníssima, Bruno. Você precisa de conhecer um cara inteligente. O que eu acho que vale a pena é o Daniel, a gente combinar com o Klaus, dele apresentar para o Daniel todas as soluções que foram pensadas para os portadores de necessidade. Eu acho difícil ter uma arena que tenha pensado e que tenha feito pensado no posicionamento dos portadores de necessidade de forma com que eles tivessem muito conforto durante o show. Então, pra você ter uma ideia, a gente tem... o Galo tá dando show agora, né, Bruno? Não é jogo, né? É show, né? Não, a gente está tentando fazer assim, tentando pegar aquilo que foi feito nas outras arenas que não funcionou e tentando, a gente tem a oportunidade de tentar corrigir, né? De aprender com os erros. Então, para você ter uma ideia, assim, o lugar de cadeirantes, por exemplo, no quinto pavimento, né, que é as arquibancadas inferiores. Como o Daniel bem colocou, você tem as arquibancadas inferiores, os níveis de camarotes e as arquibancadas superiores. Ali a gente tem um platô específico para cadeirantes, no qual ele está destacado, e se a cadeira da frente ficar em pé, não atrapalha. Eu vi. A pessoa pode estar em pé na frente dele, que ele não perde a visão Mas talvez a preocupação dele seja a questão de alguém poder ficar com ele, porque ele quer ir ver o jogo, mas quer ver com o filho dele. Ele não quer que a esposa desça e ele fique lá. Talvez, exatamente. Então a gente tem muitas áreas que a gente colocou de forma para poder exatamente evitar com que a gente tenha segregação para isso. Então você tem os acompanhantes ali previstos para essa turma toda. Entendi. Então, eu acho que vai estar muito bem atendido. Eu acho que vale a pena ele até conhecer assim, com mais detalhes todos os pontos, todas as áreas da arena são acessíveis, não tem nenhuma parte que não é acessível. A parte dos elevadores ali, assim, nós estamos super bem dimensionados com elevadores. Quantos elevadores mesmo? São 21 elevadores no total na arena e todos com capacidade ali de 20... Carlinhos, são 20 pessoas, né? Os elevadores, né? Mais ou menos, né? Então, todos eles ali super bem dimensionados. 20, 26 pessoas. Então, eu acho que assim, a gente pode ter pecado, alguma coisa? Pode, mas eu acho que a gente está talvez num nível de excelência para tentar fazer o melhor possível ali. Entendi. A gente conversou bastante com essa turma, sabe? A gente conversou muito mesmo. Entendi. Bruno, olha só, agora dar uma mesclada para dar uma quebrada. Vamos mandar um abraço aqui pro Rivelli, ele ajudou a gente essa semana também. O Rivelli é nota 10. Ele faz parte disso. Rivelli é um cara que eu já tive muitas boas histórias com ele, ainda no Mineirão. Já discutimos algumas vezes, algumas discordâncias, mas o Rivelli é um dos caras que mais conhece de história do Galo, e conhece do Mineirão e conhece de estádio. Ele é um cara... E discordância faz parte do processo, né? Claro, faz parte da evolução. E mais do que isso, eu fiz toda a força para que ele pudesse falar, porque eu tenho certeza que é relevante. Vamos lá, Rivelli. Pode ir. Pode ir? Bom, o primeiro contato que eu tive com o Bruno, eu nem o conhecia ainda. Eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem para o LinkedIn dele, que
porque eu queria muito fazer parte desse projeto aqui e depois as coisas aconteceram, deram tudo certo, né? É um cara que não considera um chefe, é um grande líder, que comanda muito bem uma equipe que está muito comprometida com o projeto da Arena, e faço questão de estar do lado dele quando esse estádio for inaugurado, que eu quero ver qual que vai ser a reação. Parabéns, Bruno, por todo o trabalho que você faz aqui. A gente tem muito respeito e muita admiração por tudo que você faz aqui pela Arena MRV. Bacana. É legal, né? Ele mandou mensagem lá pro seu LinkedIn e falou: Ô, eu tenho que estar dentro desse negócio aí, que eu entendo esse trem, só. Não, e é um cara tão tranquilo, um cara sempre muito proativo, né? E tudo que a gente precisa vem de forma suave, sem tranco, e você vê Vai a suavizando, qualidade. né? E você vê a qualidade, assim, das nossas postagens, né? Das nossas Sim. matérias. Isso tudo tá muito aí na equipe dele, da Jéssica e do João Marcos, sabe? É uma equipezinha. Nós somos enxutos aqui de equipe, mas é uma equipe bem coesa, viu? Ô, Bruno, da parte da tecnologia, o que a gente vai ter de surpresa? Me conta uma surpresa, Bruno. Eu fiquei sabendo que você pode falar hoje mais coisa, viu? Se você... Eu te contei da iluminação, né? Eu te contei da iluminação, que é uma coisa que a gente está batalhando bastante para acontecer. Nós estamos tentando fazer com que a fachada também tenha algum tipo de ativação, para que fique ainda mais bacana. Um pouco mais difícil, mas estamos tentando. Estamos batalhando também na parte de telões e de iluminação ali, os telões, as telas do estádio, sejam telões, chama São que dois, chama né? de... Pois é, são dois, estamos vendo se a gente consegue ampliar, aí tem um problema de carga, vemos se a gente consegue colocar em algum outro lugar. Aí tem uma série de aspectos. E uma coisa eu acho que muito importante da tecnologia da Arena é a parte de conectividade. A gente está batalhando firme para a gente poder ter uma arena super conectada, então, com que todas as pessoas possam ter efetivamente ali o seu telefone mandando mensagens, fazendo uploads, fazendo downloads com uma qualidade muito acima da média, porque isso proporciona com que a gente possa agirar a experiência do usuário, né, do torcedor, através de um super app da Arena, e ali nesse super app ele vai poder ver qual o melhor caminho para chegar na arena, né, para saber se o estacionamento abre, que horas que fecha, se eu estou indo para o camarote, qual o melhor caminho, se eu estou indo para a cadeira, qual o melhor caminho, para não acontecer de você chegar, você está chegando, de repente, o estacionamento fechou. Aconteceu isso no Mineirão aqui contra o Cuiabá, né? De repente tá todo mundo na fila, mandando para o estacionamento, ficamos 1 hora na fila, o estacionamento fechou. Então, poder ter um pouco mais de interatividade sobre isso, poder comprar sua comida, sua bebida ali de forma antecipada, de forma simples. Então, isso é tudo que a tecnologia Fazer uma experiência da Arena, de jogo, né? Fazer uma experiência mesmo, que seja um match day, aquele cara que você termina a relação só quando o cara voltou para dentro da sua casa. Exatamente. E mesmo nesse momento de pós-jogo, né, que você possa saber, pô, como é que tá a fila de estacionamento para sair, melhor ficar aqui um pouquinho mais, um pouquinho aqui dentro. Vamos ter uma parte que você consiga relacionar com as pessoas do seu setor ali para poder discutir sobre o jogo. Então a gente, na tecnologia a gente criou uma jornada, sabe, Betinho, que ela se consiste na fase de pré-evento, na fase do evento e de pós-evento. Então, na fase de pré-evento, é aquilo, como é que chega, onde eu compro o ingresso, qual o melhor caminho, o melhor trajeto, qual o estacionamento que eu vou, tá cheio, tá vazio, comprar o estacionamento de forma antecipada, para não ter que comprar na porta, não gerar fila. Aí, na hora que você chega na arena, qual o portão que eu vou? Você já sabe, a gente tem um Waze Arena, né, que você vai saber o caminho que você vai para até chegar na sua cadeira. Isso já está contratado ou ainda já? Isso já está ajustado? Nós estamos super avançados ali, cotando no mercado de forma geral, para a gente poder entender todos os preços. Mas está linkando isso ou está cada coisa... Não, está tudo linkado, está tudo integrado. Há alguma empresa que dá esse suporte para integrar tudo isso? Tipo assim, estacionamento, restaurante, tudo isso? Aí você tem uma miscelânea de empresas que se relacionam através do Super App. Então, você tem a empresa que vai fazer a conectividade, que vai fazer a parte de infra, né? Aí você tem a empresa que vai instalar as antenas, vamos dizer assim.
E aí você tem a empresa que vai desenvolver o super app. Uma vez que isso tudo esteja conectado, aí você vai ter uma ou outra empresa fazendo a operação disso tudo. Legal, Bruno. E, inclusive, por coincidência, eu fui chamado para fazer parte de um livro que chama Direito e Futebol. Eu não sou advogado, mas é para falar de direito e futebol. E eu falei exatamente sobre o Match Day. A experiência do Match Day tem muito a ver com isso tudo. Eu faço questão de depois te passar um exemplar quando ele ficar pronto. É uma turma que está organizando. Eu tenho um artigo dentro desse livro que fala muito da experiência do Match Day. Eu achei que foi bem legal. Eu te mando ele depois. Quero sim. E aí, Bruno, tem mais uma pessoa que trabalha com você nessa equipe sua, pequenininha, essa turminha aí que aprontou aí no dia de hoje. Deixa eu ver aqui. Vai. Falar do Bruno é como se a gente estivesse falando de alguém que a gente conhece há muito tempo. Ele recebe todo mundo na arena, independente do cargo, de quem seja, com sempre o mesmo carinho, o mesmo respeito. Ele é uma pessoa que ensina muito pra gente aqui, não só na questão da parte da engenharia, para quem não faz parte da engenharia, mas também de como lidar em grupo, como trabalhar em equipe. E pode parecer clichê quando a gente fala, trabalho num lugar que é uma família, não sei o quê, e que realmente é uma família atleticana, né? Todo mundo faz com amor e o Bruno é o nosso paizão aí para fazer isso. Ele é uma pessoa que coloca, como diz, né, o manifesto da Arena, raça, suor e coração em tudo isso que está aqui na Arena, e ele é uma pessoa que eu acho que merece todo o reconhecimento do mundo, e o nosso muito obrigado pela parceria dele com todos os funcionários. Legal, né, Bruno? Bacana escutar isso aí de uma turma tão legal aqui, mas eles é que me ensinam aqui, porque eu não entendo nada de comunicação, de marketing, e a gente vai conversando. Esses dias eu estava conversando com a Jéssica aqui sobre banheiros aqui, né? Banheiro família, né, Betinho? Você também falou como que a gente vai comportar isso com o passar do tempo ali, otimizando isso, otimizando, né? Então vou pegando a experiência com eles. A turma aqui, assim, é o que eu te falei, é uma equipe pequena, mas muito comprometida, né? A Jéssica é super empenhada, em qualquer momento que você precisa, tá ali, tá no jogo. Essas ideias de comunicação vêm muito dessa equipe deles, né? Do João Márcio, é uma equipe que roda muito legal junto com eles. A turma é muito bacana. Bruno, me fala uma coisa agora um pouquinho séria. Como é que está esse negócio das contrapartidas da prefeitura? Desde que eu acompanhei tudo, eu via, por exemplo, um ótimo relacionamento seu, como, por exemplo, com o secretário do Meio Ambiente, que é o Mário Werneck, sempre solícito, sempre respondeu a todas as indagações que a gente fez. Às vezes não tinha resposta na hora, até porque ninguém tem resposta para tudo em todos os momentos, né? Mas eu recentemente falei com ele e ele falou assim, o Bruno, a Arena, sabe que tendo condições razoáveis, a prefeitura está aqui para negociar e ser facilitador, né? Facilitador do município, não é facilitador da Arena, facilitador para que as coisas aconteçam. E aí, Bruno, como é que vocês protocolaram a documentação para poder mudar um pouco desse cenário aí da carga que existe? Vi que você deu uma entrevista à Itatiaia recentemente, onde foi mencionado que a carga o percentual era muito mais alto do que o comum. Mas nesse meio todo, Bruno, esses outros estádios, é uma pergunta que é feita, eles também tinham essas particularidades de dificuldade de localização, de tanta questão ambiental, está tudo proporcional isso? Como é que você entende isso? Como é que você entende a questão das obras viárias que são caras e que vai dar tempo? Aí, contigo. Bom, assim, Betinho, primeiro assim, o relacionamento com os técnicos da prefeitura sempre foi de forma muito respeitosa, com todos eles comigo, eu com eles, e é assim que a gente foi construindo o licenciamento da Arena. E aí é bom entender, assim, que a gente tem 3 grupos de contrapartidas principais, né? As ambientais, as sociais e as viárias, né? O que eu falei muito foi que o peso dessas contrapartidas ele é muito desproporcional às outras arenas. Isso é um fato, né? Eu estou relatando, o fato é isso, não há de se discutir.
Por que aconteceram isso? Aí a gente tem que voltar, dar um passo atrás e vir entendendo todas elas. E aí a gente tem contrapartidas ambientais, né? E essas contrapartidas ambientais, muitas foram medidas compensatórias, né? Pelos processos de intervenção, pelo que previa no Código Florestal, e outras não. Algumas que não foram, eu inclusive já consegui até, de forma igual o Mário falou, a partir do momento que eu apresento um recurso técnico, embasado e justificável, a gente consegue evoluir. Então a gente conseguiu em algumas frentes. E aí, onde a gente entrou com o recurso agora, que é o que você me perguntou, é o recurso para a prefeitura, para que a BH Trans pudesse reavaliar um pouco dessas intervenções viárias, que realmente elas são muito pesadas, muito caras. Por exemplo, tem uma que doa mais. Vamos pensar aqui, nós temos aqui, como é que foram alguns dos recursos? Nós temos um viaduto aqui na frente, que ele precisa, na nossa, aí é isso que é importante você entender. Quando a gente faz o impacto, né, o estudo de impacto ambiental, ele contempla a parte viária. E aí, nos nossos estudos, nós fizemos uma proposição de saída dos carros passando pelo viaduto. E esse viaduto ele precisa ser duplicado. Mas a nossa proposição vinha que ele era duplicado, mas porém parte dessa duplicação era só para pedestres. Eu não precisaria ampliar a mesa do viaduto para que ela fosse toda de carro. E aí, quando veio a recomendação da BH Trans, veio que ele viesse de forma duplicada, integral. Então, nós estamos falando, gente, não existe essa necessidade. Então, nós estamos entrando com um recurso agora para isso. Porque o que aconteceu? Quando o parecer saiu lá no inicinho, né, na hora que a gente foi obter a licença prévia, a licença de instalação, o parecer saiu num dia como era no outro. A grosso modo era isso. E aí, eu fui para a reunião, nós fizemos as nossas apresentações, não sei se você vai lembrar, no finalzinho da reunião eu falei, não, agora eu queria falar daquilo que a gente não concorda de condicionante. Aí uma das conselheiras falou assim, não, Bruno, vamos fazer o seguinte, você volta aqui com recursos porque já era tarde, né, já tinha passado a tarde, você volta aqui com os recursos para a gente discutir. E, inclusive teve um outro conselheiro do comando que falou assim, Bruno, a BH Trans, não sei o que, você volta aqui que a gente vai aprovar isso aqui depois. Mas então nós estamos nessa fase, nós estamos na fase de apresentar, os projetos foram desenvolvendo e agora a gente está na fase seguinte, olha, o estudo não precisa disso, isso aqui não é a necessidade, ou isso aqui é uma coisa, por exemplo, nós temos 2 vias aqui que eles pediram para que a gente fizesse o alargamento das vias, da rua José Cláudio Sanches. Cara, isso não impacta a arena não impacta em nada, isso é uma demanda local. Aqui. Eu não consigo atender tudo que foi colocado, então são esse tipo de recurso. Mas a prefeitura está aberta, né? Eu tive uma conversa com a Maria Caldas e ela me falou, Bruno, se todos esses recursos que você está me dizendo, isso procede, é justificável tecnicamente, apresente os recursos que nós vamos avaliar. Então é isso que nós fizemos. Então, assim, quando a gente isso foi apresentado quando, Bruno? Isso foi apresentado, acho que foi... Que dia que nós protocolamos lá, Diego? Acho que tem uma semana? Acho que mais ou menos isso mesmo, pelo que eu o recurso na BH Trans lá para... tem uma semana e meia, Betinho, mais ou menos aí, que a gente protocolou. Então agora eles vão avaliar. E alguns dos recursos também contemplam o seguinte, olha, tem uma solução aqui de uma alça, por exemplo, de um acesso, que ele é bem complicado. É um projeto de engenharia mais complexo e tal. A gente está falando, olha, para o funcionamento da arena, para o impacto, eu posso manter uma solução mais simples agora, vai funcionar da mesmíssima maneira. Como existe uma concessão da Via 040 a ser rediscutida, que é muito mais ampla do que os projetos, são muito mais amplos do que os nossos, faz o seguinte, se isso for aprovado, a Via 040 vai implantar, mas se não for até uma certa data, a gente faz o nosso. Então, assim, para a gente poder diluir um pouco disso ao longo do tempo, entendeu? Então, isso faz parte também. Por exemplo, financeiramente, para quem está acompanhando, esse impacto que pode ser retirado reduziria em quanto o custo da obra? Betinho, eu acho que assim,
eu acho que a gente poderia aí, se a gente acatasse tudo ou postergasse no tempo, uma outra coisa fosse absorvida, até pela prefeitura ou pelo Estado, eu acho que a gente estaria falando aí numa casa dos 60, 70 bilhões de reais, sabe? Uns É muito 60 dinheiro, né? milhões. É muito dinheiro. Não, isso muda completamente o plano, porque isso é dinheiro que eu preciso achar outra fonte de recurso que eu não tenho, entendeu? Entendi. Vamos lá, vamos fazer uma continha comigo aqui rápido. A obra era prevista para 410 milhões. Aí a gente estudando viu que, ó, mais ou menos, em função da variação de mercado, em função, né, de preços que subiram absurdamente, isso encareceria mais uns 50 milhões, chegaria em 460. Mais ou menos 100 milhões de contrapartida, somando isso aí, fora a obra interna, 410 mais 150, em torno de 560. Esse 560, você teme que ele seja ultrapassado nessas condições anuais? Deixa eu te explicar como é que é a conta hoje, tá? Tá. A conta é a seguinte, era 410, setembro de 2017, um estádio para 41 mil pessoas. Isso, nós temos Isso 46 agora, né? Hoje nós temos 46 mil pessoas. Como é que o contrato com a construtora ele previa? Você precisava, depois de um ano de engenharia detalhada, que é a especificação dos projetos, você precisava ter essa engenharia detalhada para chegar num orçamento final da obra. Então, a gente passou de abril de 20 até abril de 21 com o desenvolvimento de todos os projetos. Aí a Racional poderia apresentar um novo preço, desde que este novo preço não ultrapassasse a correção de INCC dos 410 e um percentual de contingência. Tinha 5% de contingência. Então, esse valor, 410, atualizados, conforme o contrato e com a contingência, ele não poderia passar de 500 milhões. Ok. Perfeito? Nós proporcionamos, que eu proporcionei aqui, eu alterei projetos para melhorias. Por exemplo, largura de bocas, eram 4,5 com 2 bocas, nós passamos para 4 bocas com 10 metros de largura. Eu tinha 36 camarotes no projeto original, nós temos 80 camarotes hoje. A questão de acústica, né, que a gente proporcionou. Então, eu proporcionei ali uns 30 milhões, ali, 35 milhões de melhoria de projeto. Depois, a gente teve mais uns 35 milhões, uns 30 milhões de exigências legais para aprovação de projeto. Exemplos. Corpo de bombeiro, as escadas das cabines de segurança, das cabines de controle da arena, elas precisam ter um espaçamento, nós precisamos fazer um reforço metálico. Nós precisamos fazer as caixas de detenção, as caixas de infiltração. Nada disso era previsto em projeto. A gente precisou fazer áreas de relativa segurança na saída dos vomitórios. E todos esses pontos são listados. A laje da esplanada, eu precisei reforçar a laje da esplanada porque me foi exigido área verde na esplanada no entorno das escadas. Então, uma laje que era de 600 quilos por metro quadrado, ela passou a ser 1.300 quilos por metro quadrado. Isso alterou laje e alterou fundação da arena. Claro. Então, assim, isso foi para em torno de 1.300, isso foi, desculpa, eu viajei aqui, 1.300 quilos nessas lajes, então nós tivemos mais um incremento aí de uns 60 milhões, uns 30 milhões, então nós estamos falando de 570 milhões, né? E aí, além disso, Betinho, isso é o que a gente mudou. Além disso, nós tivemos o desequilíbrio de preços em relação ao INCC, né? Então, hoje, o custo da obra, a gente acertou com a Racional um valor de obra de 612 milhões de reais. Esse é o custo da obra hoje. Então, nós estamos falando aqui de 570 para 612, nós estamos falando de 42 milhões daquilo que excedeu a correção da obra. Então, nós estamos tendo uma variação de menos do que 10% do custo da obra em função de desequilíbrio de preços, o que é extremamente razoável no cenário, você pensar o aço
E aí a gente adotou diversas medidas lá atrás, né? Você sabe que eu comprei o aço da obra toda de forma antecipada, assim que nós recebemos. Eu comprei o aço, para você ter uma ideia, a R$ 2,75 o quilo do aço. O aço hoje esse mesmo aço está R$ 6,50. Verdade. Se eu tivesse comprado hoje, eu estaria aumentando o custo da estrutura da obra em 3 a 4 vezes o valor da obra. Só da estrutura. Então, mesmo com essas medidas, a cobertura da obra, pra você ter Mas uma ideia, nessa conta sua aí, desculpa, Bruno. Não, termina o raciocínio, senão você vai perder. Não, pode falar. Não, você está falando da cobertura. A cobertura da obra, a gente tinha um orçamento de R$ 20 milhões. E aí, quando a gente teve que mudar a solução de TPO para telha, porque o bombeiro não aceitava, né, a telha zipada, essa mudança de solução, ela foi para 35 milhões, porque na hora que a gente foi fechar o contrato com a telha, alumínio e os materiais de acústica, isso aumentou em 15 milhões de reais. Então, tem aumentos significativos. E além da acústica, né? Porque a acústica, ela começou com uma exigência legal. Ela precisava, a gente, pelo estudo, foi exigido que a gente mantivesse 95 decibéis dentro da arena. E para isso a gente precisou fazer todo o colchão acústico. Isso aumentou em mais 10 milhões. Então, a cobertura que era 20 passou para 45. Então, isso foram somando. A parte de vidro aumentou significativamente. Cadeiras da arena, que era lastreada em dólar, o dólar na época, lá em 2017, era 3 e pouco. Nós estamos com o dólar quase a 6, né? Então, e aí, se você somar isso tudo, com todo o esforço que a gente teve de comprar antecipado, de planejar, de mudar o fornecedor, engenharia de valor, nós tivemos um incremento ali na casa de menos de 10% em relação à variação, aquilo que excedeu ao índice da construção civil. Tá, só uma dúvida para não ficar. 612 seria o valor da obra hoje, sem considerar essas condicionantes aí? Sem nenhuma contrapartida. Isso é obra, isso é dentro do perímetro aí, do tapume, vamos dizer assim. Entendi. Então, com as contrapartidas hoje, essa obra ia para mais de 700 milhões. Ela ia, se você pensar o seguinte, que as contrapartidas, a gente sempre falou em 150, hoje atualizando os custos dessas contrapartidas, 762 milhões. Ela está 180, ela vai para 800 milhões. Então, é a importância da gente jogar achar maneiras de diluir essas contrapartidas. É isso que a gente precisa. E talvez até ganhar tempo, né? No que não puder, no que for extremamente essencial, ganhar tempo para poder cumprir essas tarefas. Desde que não interfira a gente ganhar tempo de forma equilibrada. Por exemplo, aqui, vou te dar um exemplo o que é ganhar tempo. 46 mil mudas para ser plantadas até o final de 2022. Anos, né? São 10 anos. Aí, não, a condicionante era essa. A condicionante estava escrito o seguinte: no final da LI, me falaram, Bruno, vamos plantar uma árvore por torcedor. Beleza, a condicionante estava escrito plantio de 46 mil mudas. Aí, nas conversas com a secretaria, falou, gente, não adianta plantar, a gente precisa plantar e dar manutenção. Eu falei, Mário, eu não consigo plantar e dar manutenção porque eu preciso dar manutenção por 3 anos. Mas se você plantar só isso, não vai pegar. Perfeito. Então, vamos pensar numa coisa em conjunto que seja interessante. Plantar 46 mil mudas significa 46 mil, cada muda, ela precisa de um espaço de 3x2, Betinho, de 6 metros quadrados. Então, você pega 46, vamos falar 50 mil, por 6, nós estamos falando de 30 mil metros, de 300 mil metros quadrados, né? Onde que eu tenho áreas, isso tem que ser em Belo Horizonte, de 300 mil metros quadrados, que são 30 hectares, para a gente poder plantar, não tem. E é uma quantidade enorme, isso significa 10% de todas as árvores de Belo Horizonte. Era inviável. Então a gente falou, Mário, vou fazer uma proposição técnica no qual a gente consiga plantar 44.600 árvores por ano ao longo de 10 anos, desde que a prefeitura me libere os espaços para que a gente possa fazer o plantio. O Mário falou, perfeito, me manda. Mandamos, eles analisaram tecnicamente, Bruno, está totalmente de acordo, pode deixar que nós vamos levar isso no Coman, foi para o Coman, está aprovado. Então, aquele orçamento que eu tinha de 5 milhões, ele está sendo diluído em 10 anos. Pois é, e agora como é que tá o plantio? Já começou, né, Bruno? O plantio já começou, a empresa já está mobilizada, já começou o plantio na área do Brejinho, e nós já está em execução. 4.600 mudas. A área do Brejinho,
Oi? Onde que é? Onde? A A área do localização? Brejinho sabe a portaria da Federal ali na Antônio Carlos? Uhum. Ali em frente tem essa área do Brejinho, que é um parque, e ali nós vamos fazer, ali a gente já começou os plantios. Vai ser tudo por ali ou como é que você distribui? Como é que tá Não, tem distribuído? duas áreas. Tem a área do Brejinho e tem uma outra área que eu esqueci, fugiu o nome aqui agora, para te falar a verdade. Depois eu lembro para Entendi. te passar. Mas E, são e, a, duas áreas. e a espécie arbórea que foi definida? Puta, mas Não tem, lembro. tem, Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não, tem, tem que aí é te demais lembrar, tem também, que né? pegar. É Não, demais. não, É eu demais. até eu tenho que pegar aqui para te Eu falo por causa lembrar. da Mas tem Copa, não, é só por causa que eu isso. estava Mas preocupado com tem a uma questão da área. especificação, sabe, Betinho? A gente contratou uma empresa, a gente fez uma especificação, tipo assim, qual o tamanho da cova, que tipo de material que a gente tem que colocar, como é que vai ser feito isso. Então a gente detalhou isso num plano técnico para que a prefeitura pudesse avaliar e aprovar. Então está tudo discriminado, como se fosse um escopo certinho do plantio. Então tá, gente, vocês estão acompanhando aí, eu vi que o Bruno está lutando aí para poder diminuir se a obra hoje já chega em mais de 600 milhões, né, só dentro do seu perímetro, em função das mudanças de valor do mercado, né, e tudo mais, e além disso ainda tem valores das contrapartidas que estão sendo negociados e que a Arena protocolou. Bruno, me fala um negócio, esses prédios aqui, ó, vão ter nome, né, Bruno? Setor Brahma Chopp, setor Heineken, setor não sei o que, setor Bruno Musi, setor Carlinhos, não vai ter o setor aí? Não, esses prédios, assim, essa confusão de nome aí, às vezes a pessoa olha e fala assim, mas que planejamento é esse? Prédio 1, 8, 5, 4, que loucura é essa? Isso aí foi exatamente consequência da terraplenagem. Como a terraplenagem desequilibrou e a gente dividiu a obra em prédios, eu precisei mudar a sequência de execução para que a gente pudesse fazer os prédios. E ali, mas como os prédios já estavam em produção na fábrica, eu, para poder mudar lá na fábrica toda a nomenclatura, ia dar um caos. Então, a gente manteve essa nomenclatura. Mas o que é importante? Nós estamos vendendo agora, Betinho, em breve a gente deve anunciar os patrocínios que nós estamos fechando. Eu acho que a Arena tem demonstrado... Eu tenho um que eu acho que eu sei, eu vou falar, vai, Pode vou falar. esperar. Não, vou esperar você falar. Não, quem é o dono da fala que eu sei. Mas Não. a gente tem, nós estamos fechando, e aí os patrocínios, e eu acho que a Arena ela vem conseguindo demonstrar, né, a força, a credibilidade do projeto, na aposta com parceiros importantes, né? Você sabe que a gente fechou o Centro de Experiência com a Faça Bortolo, né? É uma construção ali de 2 anos, e eles Os valores foram legais, Bruno? muito bacanas os valores, e aí a gente está conseguindo cada vez mais ter valores Você pode melhores. falar o valor ou ele tem que conferir? Não, o valor da Faça Borto eu posso falar, foi em torno de R$1,5 milhão, Por só para o 2 Centro de anos de Experiência, uso. por 2 anos, Bom demais. Bom demais. E aí agora a gente está trabalhando, né, num patrocínio para venda da setorização da arquibancada inferior completa. Então nós vamos ter, a ideia que a gente tenha os setores da arena, né, arquibancada inferior, camarotes e arquibancadas superiores, a gente tem o nome dos patrocinadores que nós estamos trabalhando. Então nós já temos um fechado, um em concorrência. Não posso falar, não. Eu posso falar um então que eu acho que eu sei? Pode falar. Arcelor, fechou? Ah, não sei ainda. Tá bom, se fosse não. Então tá bom. Mas aí a gente tem um no quinto pavimento, um do meio e um de cima, e aí a gente está trabalhando com esses patrocínios, sabe? São quantos eu acho que você está tentando? São quantos patrocínios que vocês estão são 3 desses principais ali. Que é a nomeação desses pavimentos. Eles são patrocínios importantes, que eu acho que vai trazer multinacionais, são empresas grandes, e ali a gente tem outras formas de patrocínio, né? Nós estamos tentando trabalhar setor na área norte, em vez de ser setor norte, setor sul, podia... na verdade, como a gente está vendendo o andar inteiro para poder buscar, vai ser assim, setor Betinho é o quinto pavimento, ele é todo. Aí você vai me pagar X milhões por ano para que a gente possa ter aquele nomeação. Então, é assim que funciona. Aí vai ser setor Betinho norte, ou setor Betinho por cor, preto. Em vez de a gente fazer norte e sul, acho que nós vamos fazer a numeração por cor, né? Eu acho que é mais intuitivo. Mas é isso. Tem muita coisa boa acontecendo.
Aí só uma coisa, que a gente falou do orçamento da despesa, mas assim, até avançando um pouquinho, mas tem coisa para passar importante aqui. O Bruno, olha só, e o que tem já arrecadado? Tem muita coisa, o delay, a distância, o delta entre o que tem no caixa para pagar a obra e o que vocês têm que fazer aí, vender tijolinho da massa, fazer ações, casamento no centro de experiência, essas coisas, estacionamento. O que falta para poder equilibrar isso aí, sem considerar a questão das contrapartidas? Qual que é esse delta? Na verdade, o que a gente precisa agora a gente precisa equacionar esse dinheiro no tempo, né? Porque como as vendas são parceladas, então a gente está trabalhando com uma operação de antecipação dessas vendas de cadeiras e camarotes, estacionamentos, para que a gente possa equilibrar esse dinheiro no tempo. É isso que a gente está fazendo agora. Então, nós estamos trabalhando numa operação que a gente deve concretizar isso rapidamente, que é a antecipação da venda das cadeiras e camarotes. A grosso modo é isso. Tá bom, vou te dar uma alívio aí de pergunta, vou passar um cara que gosta de você também, o Bernardo. O Bernardo custou, foi na última hora que chegou aqui e ainda teve uns negócios partidos que ele quis dizer e vai ficar para eu te mandar depois no seu WhatsApp. Mas olha lá, vamos lá, Bernardão. Fala, Betinho. Beleza, jovem? Como é que estão as coisas? Tô aqui falando por Fala Galo, né? Sempre um prazer estar aí com vocês. E vou falar um pouquinho aqui de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu conheci dentro do processo do Projeto da Arena, que é o nosso grande amigo Bruno Musi. Começamos como parceiros de trabalho, né? O Bruno é o CEO da Arena, é o grande responsável aí pelas nossas obras, né? Pela viabilidade da Arena também, e obviamente nos ajudou também na parte de licenciamento. E aí o que eu tenho a dizer? Fazer um projeto como a Arena MRV, que talvez foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida, ele realmente exigia que tivesse pessoas extremamente capacitadas e competentes para poder pegar o sonho e colocar ele de pé. E essa pessoa, junto com todo o seu time, que é um time maravilhoso também, aí com o Carlinhos, com o Diego e toda a equipe, é pilotado pelo Bruno. E se tornou um grande amigo, né? Porque é uma figura ímpar, além de ser um cara extremamente divertido, com um alto astral maravilhoso, como o meu também, né? Que eu também sou bastante alto astral. É um cara que está sempre feliz, né? Eu não vejo o Bruno assim, triste, chateado, sempre resolvendo as demandas, como eu também, não existe problema, só existe demanda. Né? Então realmente é um cara nota 10, nota 11. Como você também, né, Betinho? Aí a parte eu cortei, falei assim, começou a falar de mim, daqui a pouco vai dar ruim, não vai ser bom. Uma cobrança que eu fiz para ele, Bruno, eu tô aqui com essa frase atrás aqui, ele falou assim, ô jovem, eu vou colocar sua frase na poesia do meu prédio, da obra lá, vocês deixaram eu vou pôr. Aí eu falei assim, eu não vou achar ruim não. Mais um abraço pro Bernardo. Bernardo é uma figuraça, né? Extremamente competente, né? E é isso que ele falou, bicho. Ele é um cara que está sempre de altíssimo astral, né? Energia positiva, e assim que resolve, cara. Não adianta a gente ficar chorando, mimimi. Concordo. O problema tá lá, cara. Assim, tem problema? Tem muito problema, mas nós temos que achar solução. Então é isso que a gente faz. E é engraçado, assim, né? Hoje eu tive uma rodada com investidores aqui dessas antecipações, eu fiquei a manhã toda aqui hoje na Arena, e aí surgiu o assunto da Farcas Vogue, né? E uma das coisas que eu comentei é o seguinte, porque arquiteto tem muito essa questão da vaidade, né? De ser extremo. Não, é verdade, arquiteto extremamente vaidoso e tal. Mas, assim, a nível de projeto, cara, o Bernardo, assim, ele sempre esteve tão aberto a discutir as possíveis melhorias da Arena, sem se preocupar, não, é a minha ideia, essa ideia é minha, tá? Assim, não, pra você ter uma ideia, né? Quando o projeto passou por uma consultoria, né, do pessoal do Allianz, para poder torná-lo mais operacional, não é que estava errado, não é que estava ruim, mas precisava ter de um olho. Não, ele não aceitou, não. Ele acatou todas. E acatou e implementou. E ainda melhorando ainda mais as sugestões que vieram. Então, assim, a vaidade no projeto aqui é zero, entendeu? É fazer o certo, fazer o melhor para a Arena, fazer o melhor para o clube. E é assim, então, cara, e isso traz muita confiança, muita credibilidade, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito boa. E o Bernardo é isso aí, que você vê o dia a dia dele, é isso aí. Ele não tem, não tem tempo ruim, não. Não tem, não. O que ele aparenta é o que ele é ali. O Bruno, você não viu ainda nada, mas olha só, eu vou, antes de passar outra turma aqui,
Tem um cara que eu acho que é um cara muito legal, que presta um serviço, e cada um nesse momento está buscando o pão da sua maneira, né? Mas é um cara extremamente cuidadoso, quando ele não consegue a informação aí com vocês direto, ele sempre vira o olhar para cuidar desse lugar que ele considera como dele. Ele, inclusive, alugou um espaço para fazer o material de uma maneira assim que ele poderia ter ficado chateado, e como você falou, foi maduro, e é um cara que vale depois você ir lá no podcast dele lá, é o Tyrone. Eu sempre brinco com ele, que ele lembra muito aqueles desenhos lá, os Becardigans, né? Porque tinha o Tyrone, não tinha? Vou colocar um vídeo dele aqui para fazer isso, porque ele fez um trabalho hoje mesmo, na manhã de hoje, e é de utilidade pública, porque não tem dúvida. É necessário ter um institucional, mas é legal também quando fora do institucional mostra, ó, o negócio fora do institucional está sendo mostrado e é bonito mesmo, porque o institucional dá aquele entendimento de a voz do Brasil, né? Que, tipo assim, só vai falar bem, né? E aí, quando você vê um cara que não trabalha na arena, faz um trabalho separado e que faz isso com amor e que mostra a verdade dos fatos, ele é complementar, ele tem que ser entendido como um cara amigo da arena, eu penso assim, e para ele, por homenagem a ele, que está te esperando lá, vai um vídeo do Tyrone para a gente ver a obra de hoje. Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta sexta-feira, 29 de outubro de 2021, vamos aqui na manhã dessa sexta, em um dos pontos mais altos da região noroeste, a obra continua a todo vapor, né? Vamos mostrar um pouquinho aqui de maneira geral as atualizações da manhã dessa sexta-feira, mais uma semana de trabalhos avançando por aqui, ó. Nós temos praticamente metade das curvas das arquibancadas com degraus instalados, né? E os degraus lá do prédio 9 também continuam seus avanços por ali, ó. Lá do outro lado, mais uma esquininha vai sendo concluída com a colocação de degraus, né? Vamos passando aqui pela lateral, onde temos o revestimento sendo instalado na lateral, aqui na traseira, em uma das linhas laterais, no prédio 3. Girando pelo outro lado, nós temos também esse revestimento sendo instalado ali na área dos visitantes, parte onde será o acesso das torcidas visitantes aqui, a parte do estádio, né? O revestimento vai sendo colocado ali, já avançou de maneira importante aí nos últimos dias, já dando para a gente uma ideia de como vai ser esse revestimento, que vai ser composto de 3 camadas, né? Camadas de aço, alumínio e lã de rocha. Todas essas serão instaladas cobrindo todo o estádio por aqui. O estacionamento também avança, um pouco ali do lado de onde temos a área de preservação, a mata preservada, que vai fazer parte aí do terreno da obra, auxiliando as questões ambientais, né? O estacionamento esplanada também avançam, é uma área onde a gente percebe menos as evoluções diárias devido ao volume de peças que é instalado aí todos os dias, né? E vamos dando essa passada geral, encerrando por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Um abraço e até o próximo voo. Imagens muito bacanas dele, sim. Na verdade, assim, o que você falou está corretíssimo. Você tem, isso tudo é complementar, né? Você tem o posicionamento da empresa, a parte institucional, as partes precisam ser respeitadas, mas você tem os canais que é o canal direto, às vezes, da massa, né? Que é a linguagem mais popular, que é a linguagem menos técnica, que é a linguagem que conversa mais com o torcedor. Isso é normal. Eu acho assim que o processo ele vai ser como desde o início, né? A gente foi amadurecendo o processo, entendendo o processo de licenciamento e tudo, de obra. E a turma também, né? A turma que acompanha, e aí você começa a entender os papéis e se respeitarem ali nos seus papéis. A única coisa que quando eu brigo, quando eu acho ruim, é quando põe em segurança a obra ou os funcionários da obra. Que eu já conversei isso com o Tyrone algumas vezes e sempre foi super bem recebido. É o seguinte, cara, voar abaixo, voar por dentro de estrutura, cara, isso aí eu acho que aí a pessoa começa a colocar em risco. Mas isso foi totalmente compreendido por ele, e isso não tem acontecido mais. Então as partes estão maduras, são complementares, são importantes e se respeitam. Eu acho que é assim que funciona. Mas aí que entra a questão da engenharia, e nesse caso, por exemplo, ele conversou comigo uma vez, eu falei assim, Tyrone, não sei o quê, eu falei assim, você não vai deixar de parar de prestar um serviço que é de utilidade pública, você tem que se adaptar ao que é necessário, eu vou te explicar.
cabeça de um engenheiro, ele pensa em até que ele pode ser preso, ele é responsável por muita gente que está vivendo naquele ambiente. Se você ajustar a linguagem, a conversa, o jeito, você faz um serviço que é absurdamente importante para o torcedor e ratifica a qualidade da obra, porque, como eu acabei de dizer, se a obra trabalha só com a Voz do Brasil, ela não, Exato. o cara vai querer perguntar, pô, e aí? E a visão de quem está de fora, como é? E ele mostra isso, e hoje ele ratifica um trabalho que tá sendo bem feito. Então, ele é um plus, ele é um acréscimo para quem está fazendo um trabalho correto, e não algo que tira da arena alguma coisa. Eu acho que é tudo que você falou, Bruno, não tem... A não ser que você queira acreditar, É isso acrescentar. Aí. Betinho, nós estamos com o tempo já bem estourado aqui. A turma já entrou umas 3 vezes aqui na minha sala. Aqui. Vamos lá. É só uma coisa. Quantos funcionários estão na obra agora, Bruno? Estão de 500 funcionários. Estão de 500? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar umas pessoas legais aí para falar com você, que você vai gostar. E essas pessoal da Arena não soube, não, porque essa foi por outros caminhos tortuosos para poder buscar. Vamos lá. Fala comigo, Carlos. Betinho, eu sou o Carlos, eu sou o irmão mais velho do Bruno. O Bruno se preparou muito para ele estar nessa posição. Ele é formado em engenharia, ele fez pós-graduação nos Estados Unidos, ele fez MBA nos Estados Unidos, morou lá trabalhando no setor financeiro, voltou para o Brasil, trabalhou em outras empresas. Então, ele penou muito para ele chegar nessa posição, com muito merecimento, né? E tem uma coincidência na nossa vida, porque o nosso pai foi um grande engenheiro e nós, infelizmente, perdemos ele esse ano. Ele foi um engenheiro ART do Parque do Sabiá, em Uberlândia. E depois de alguns anos, nós também fizemos a reforma da estrutura do Mineirão, quando foram colocados aqueles pilares metálicos. E hoje o Bruno está aí, na Arena MRV, ajudando a construir esse nosso sonho, né? Um abraço, obrigado. Ele foi extremamente esforçado, porque ele é extremamente tímido. E ele falou comigo assim, o Bruno que é bom de fala. E o Bruno sempre falou, eu não sou bom de fala. Eu imagino o irmão dele que não queria falar nem um pouco. Bruno. Ah, cara. É difícil? Vou passar para a próxima aqui, Vou passar para a próxima. Oi, Betinho, eu sou a Renata, irmã do Bruno. Obrigada aí, né, por nos dar a oportunidade de falar de uma pessoa tão especial que é ele. O Bruno é meu irmão mais novo, mas na verdade ele parece um pai. Ele tem um coração maravilhoso, ele cuida da família toda. É impressionante a presença que o Bruno tem na nossa família. É de muita admiração. Essa semana mesmo eu fiz um treinamento de autoconhecimento e liderança junto com meus filhos e eu tive um presente da psicóloga quando ela me contou que o meu filho mais novo tem o Bruno como um líder, como um motivo de inspiração. E é isso mesmo, o Bruno na família, ele é inspiração para todo mundo. Eu tenho certeza que o papel dele na nossa família é muito agregador, que vai dar continuidade assim, no legado que nosso pai nos deixou, que era muito isso. Meu pai era uma pessoa muito agregadora e dava muito valor à família. E o Bruno é muito ele. Bruno é família. Bruno ajuda as pessoas, Bruno é coração, Bruno é uma pessoa sensacional. Ele é de muita admiração. Então, obrigada aí pela oportunidade mesmo de poder falar isso para ele, que é do fundo do coração e ele é maravilhoso. Ô Bruno, a gente viveu muita corrida. Foi sacanagem sua. Não foi. Eu mesclei a coisa com coisa alegre, com coisa legal, e tem coisa alegre para mim, e assim, tá fechando. Você viu a cachorrada aqui, ó. Você tá levando a cachorrada de volta para outro lugar, você está fazendo essa aí você me pegou de surpresa aí do meu irmão, com a minha irmã, né? Minha mãe. Você merece, Bruno. Você é um cara que eu fiz questão de tratar com muito carinho. E estou fazendo esse programa aqui porque as pessoas que fazem esse encontro, que fazem a comunhão das coisas, elas precisam de ser vistas, porque o mundo está precisando de gente boa, tá? Mas agora você vai rir um pouquinho. E ainda esse é o penúltimo. A gente vai fechar com 2 vídeos, mas esse aqui é espetacular. Eu ri de alegria e falei assim, como esse cara é iluminado, ele está abençoado nos dias dele. Vamos escutar essa turminha. Boa tarde, Betinho, tudo bem?
Eu sou Olivia, esposa do Bruno. O que eu vou falar dele, né? Ele é, assim... muito legal, um pai maravilhoso. Engraçado. Um pai maravilhoso, né? Doido. Doido. Tá sempre presente, acompanha os meninos em tudo, né, sempre gente? tá aqui em casa. É um filho maravilhoso, um genro maravilhoso, um amigo querido. Um pai. Ele é muito engraçado, né? Sempre tá sempre bem-humorado. Sempre tá criando piadas engraçadas. E a gente queria passar essa mensagem para ele, que a gente tem muito orgulho dele. A gente ama muito ele. Ele é muito legal. Eu falei isso tem 3 vezes. E aí é isso. A gente queria fazer esse vídeo curtinho mesmo, só para falar que a gente tá doido para ver esse estádio pronto também, né? Tô louco pra torcer pro Galo lá na arena. Isso. Até eu já tô doido para ir nessa arena. Então tá. Então um beijo. Tchau. Tchau. Beijo, Bruninho. Tchau, beijo, Betinho. pai. Ô, Bruno, que menino bonito, que família bonita. Eu fiquei apaixonado com a espoletinha, velho. A espoletinha, o menino do lado, os dois assim. Ele é muito legal. Oh, que coisa espetacular, Bruno. Que coisa espetacular. Agora eu não tenho que falar, não. Difícil. Difícil? A gente fica emocionado. Bem, cara, é do fundo do meu coração que eu pego essas pessoas para fazer um programa desse, porque eu queria deixar para você isso, porque você construiu isso, e foram várias pessoas que queriam falar, eu não ia ter tempo para poder passar todo mundo, mas eu passei todas que me mandaram a tempo, eu fui justo. Você sabe que eu tento isso. Coloquei todo mundo que me mandou, agradecer a todo mundo que me ajudou nessa. Mas eu falo que a gente precisa de fazer isso, cara. E quando eles falaram aí que se ajuda todo mundo, eu vou fechar o Fala Galo Flix hoje. Se tiver mais pergunta em algum momento, eu vou caçar o Bruno, vou encher o saco dele, como eu faço de vez em quando. Ele não tem me respondido muito mais, não, porque tá faltando tempo, mas ele vai voltar a me responder. Mas eu vou deixar isso aí, que mostra um pouco dele, do que ele fez, e você vê que o olho brilha quando o cara faz um negócio legal. Esse cara... Eu achei lá em 2017, levei ele para as reuniões que eu ia, e o Bruno fez esse cara feliz. E, assim, para mim, cara, isso paga a atleticanidade e o sentimento de falar assim, vale a pena. Vamos lá, vamos fechar esse programa de hoje, ele vai escutar isso, vai me dar um tchau, mas vai ser legal essa é pesada. Então, posso inverter a lógica hoje? Pode. Eu queria te fazer algumas perguntas antes. Pois não, né? Tá? Primeira coisa, que você sabe que a gente está na cruzada aí da venda das cadeiras cativas, que é um processo importantíssimo para a gente poder concluir a obra. Você sabe a importância que a gente tem disso, né? A gente vendeu no primeiro lote ali 1.500 cadeiras, né? Nós estamos aí já hoje no segundo lote completando quase 2.000 cadeiras, né? Para a gente poder dar sequência. E você sabe que a gente fez uma promoção, não sei se você lembra que quando fizesse 1.000 cadeiras, a gente dava uma cadeira para um torcedor. Você lembra? Nós estamos quase completando 2.000 cadeiras. E quando a gente completar 2.000 cadeiras, mais um torcedor ganha essa cadeira. Você sabe disso? Eu participei da votação, mas quando eu fui sabendo, Bruno, eu já estava no final da votação, me falaram, foi até um torcedor, Roberto, eu votei em você. Votei nem como, não estou candidato a nada. Mas você ficou em que lugar? Eu não sei, Miguel. Você foi o segundo. É segundo? Você foi o segundo lugar. E você sabe o que vai acontecer quando a gente completar 2.000 cadeiras? Não. O segundo lugar vai ganhar a cadeira. E essa cadeira é sua. É sério? E aí, se a gente completar, nós definimos que o segundo candidato, o segundo cara que completou a cadeira, é sua. E eu trouxe aqui hoje um papelzinho. Um certificado. Um certificado. Eu vou assinar aqui agora. Que completando 2.000 cadeiras, Você não falou comigo não, Jéssica. Ia perder a mágica se eu te contasse, ué. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Bruno. Obrigado, Arena MRV. Aqui, ó. Rapaz. E completando 2.000 cadeiras, você tem um ano de cadeira cativa da Arena para premiar aí a sua dedicação com a gente. Tá aqui. Ô, Glória, obrigado, senhor. O dia que completar, você vem aqui que nós vamos te entregar isso aqui pessoalmente. Ô, Bruno.
Obrigado demais, cara. Deixa o seu recado para a torcida sobre a questão do estádio, do que você quiser falar aí. Primeiro que você vai me pagar por essas aí de hoje, viu? Mas você acha que só você que sofre com esse trem dele? Eu não prego. Você me pegou de surpresa aqui. Mas, cara, primeiro agradecer aí, a surpresa boa. Quando a gente fala de família, a gente emociona, né? Então é difícil de falar. Eu te agradecer aí pelo programa, foi muito bacana, pela cobertura, né, que você me acompanha desde o início, sabe, da forma como a gente vem conduzindo esse projeto, com a seriedade, com a transparência. E outro dia nós batemos um papo no telefone, né, eu falei, Betinho, a importância quando a gente deixa de cobrir aqui, né, e você ter boas matérias, bom jornalismo, né, de forma realista, né, da forma como as coisas são, né, sem nenhum tipo de viés ou sem nenhum tipo de interesse. É assim que você cobre a Arena. Então, agradeço bastante ali e estamos à disposição para o que for preciso. Bruno, muito obrigado. Desculpa mesmo pelo tempo que avançou, mas era muita coisa legal, muita gente legal, e tá rodando a argamassa, tá tudo acontecendo. Peço desculpas mesmo, mas eu te agradeço, tá? Porque eu acho que era necessário esse tempo para poder a gente humanizar o Atlético. O Atlético estava precisando de se aproximar do seu torcedor, e hoje você tem um presidente que tem uma visão de amarração, de que o Atlético está no nível do seu torcedor e não acima dele. O Atlético é o seu torcedor. Você faz isso com as pessoas da Arena, tratando elas com esse carinho. Isso faz com que o povo vai sendo resgatado e que todo mundo possa pertencer a esse ambiente que é dele. Isso faz parte de você, do Carlinhos, da Jéssica, que acompanha a sua equipe, do Rivelli, do João e de todo mundo que tem que estar perto de vocês, em sintonia. E, como você disse lá atrás, os problemas existirão. Mas a gente é resolvedor de problema, a gente não pode ficar lamentando e lamuriando. Vamos para frente. Um abraço para você, fica com Deus. Isso aí, estou à disposição. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, viu? Até mais. Até mais. Tchau, gente. Fala, Galo Flix. Valeu, gente. Ó.